Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos lá. Hoje eu vou usar o livrinho de vocês para a gente poder retomar um assunto que eu já falei com vocês em ortoepia e prosódia sobre acentuação gráfica, tá bom? Só que como o livro traz uma observação, eu preciso falar com vocês, para não deixar nada em dúvida, tá? Então eu estou na página 25 e vamos falar sobre a acentuação dos ditongos abertos. Lembra que quando eu dei a aula sobre ortoepia e prosódia, sobre acentuação gráfica, né, sobre as regrinhas de acentuação gráfica, quando a palavra é paroxítono, oxítono, proparoxítono, lembra? Então, lembra que eu falei que quando tem ditongo, a gente tem que dar uma observada, né? Porque o ditongo pode ser crescente ou decrescente, dependendo da posição em que ele tá, ou da vogal, né? Você tem uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal? Beleza. E aí, dependendo de onde esse ditongo tá, né? Se ele tá na posição de oxítono, de paroxítono ou de proparoxítono, ele vai ser acentuado ou não. E aí a gente tem que observar por quê? Porque o ditongo, quando ele tem o som forte, o som aberto, né? Quando é assim, ó, herói, ideia, heróico, né? Repara que o som é forte, o som é aberto. E o que acontece quando a gente tem esse som forte? A gente tem a mania de querer acentuar tudo. E às vezes ele não tem acento pelas regrinhas de acentuação que a gente já viu, tá bom? Então não é só porque a palavra tem um som aberto que ela vai ser acentuada, tá? Existem regrinhas que a gente precisa obedecer. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a nossa língua sofreu uma atualização, né, feita pelo novo acordo ortográfico, que é de 2009, mas a gente teve umas adequações porque ele teve uns adendos, enfim. Ele foi elaborado em 2009, e a gente teve um prazo até 2012 para começar a usar, em 2016 ele começou a ser cobrado em provas oficiais, né, vestibulares, concursos. Então a gente não pode ter dúvida na hora de escrever algumas palavrinhas, porque pontualmente elas vão ser questões dessas provinhas aí que a gente faz durante a vida, tá bom? E na nossa provinha língua da escola também, óbvio. Então vamos lá. Começando aqui, vai ser bem rapidinho. Vou mostrar pra vocês, vou explicar. E eu quero que vocês anotem qualquer tipo de dúvida, tá? Se vocês quiserem rever o vídeo sobre acentuação gráfica, é uma boa pra gente poder relembrar as regrinhas, tá bom? Mas eu vou acabar falando delas sem querer aqui, porque não vai ter jeito, tá? Até para poder explicar, eu vou ter que retomar. Então, preste atenção, fica aí com o ouvido bem atento. Aqui no número 1, fala assim, ó. Nas palavras ideia, anéis, heróis e faróis, o ditongo aberto constitui a sílaba tônica. Ou seja, o ditongo aberto está na sílaba que é pronunciada com mais força. Entre esses exemplos, as palavras com acento gráfico são oxítonas ou paroxítonas. As palavras que estão acentuadas, elas são paroxítonas ou oxítonas? Isso aí é mole da gente responder, é só a gente ver, ó. Por exemplo, anéis, tá acentuado, né? E aí, anéis é paroxítona ou é oxítona? Ó, anéis. Não é a última sílaba que está acentuada, que está sendo falada, pronunciada com mais força? Então, ela é uma oxítona. Faróis. Também tenho aí a última sílaba sendo falada com mais força, não é isso? Então, é uma oxítona. E ideia e heróico não são. Por que elas não são acentuadas? Porque elas são paroxítonas. Mas, professora, ideia, heróico, olha como é que elas são abertas, não tem que ter acento? Não mais. Elas tinham acento e não tem mais. Por quê? Porque o novo acordo ortográfico diz que quando eu tiver um ditongo aberto na sílaba, na penúltima sílaba, que é a paroxítona, ele não vai ser acentuado, só na oxítona. Então eu tenho aqui, ó, ideia e heróico. Se a gente separar, ó, ideia, heróico. O que acontece? A sílaba tônica é a penúltima, ou seja, uma paroxítona. Eu não falo ideia nem heróico, né? É ideia e heróico. Então eu tenho paroxítona com ditongo aberto, não precisa de acentuar. Não está na regrinha das paroxítonas. Qual é a regrinha da paroxítona? Quando que a gente acentua as paroxítonas? Quando elas terminam em I ou U seguido de S. Quando elas terminam com as letras L, N, R ou X, que foi o que a gente viu, né? Sobre rouxinol ou lona roxa, não é isso? Pra gente poder lembrar. Quando eu tenho o fanho da academia, que é o uns, né? Uns, também, e ans, não, e as palavras terminadas em PS, não é isso?
Que é tanto que eu até falei, foi na academia, porque E quais são as palavras que terminam em PS, gente? Bíceps, tríceps, fórceps, pânceps. Então, foi na academia por isso, só pra gente lembrar. E qual é a quarta? Os ditongos. Só que ditongo aberto não vai acentuar, tá bom? Vamos lá, continuando então. Número 2. Considere as palavras troféus, pneus, boi e heróis. Que diferença há entre os ditongos que recebem acento gráfico e os que não são acentuados? Qual é a diferença, gente? As palavras que são acentuadas são pronunciadas com o som aberto. E as que não têm acento são pronunciadas com o som fechado. Nesse caso, pneus, eu tenho ditongo? Tenho. Boi, tenho ditongo? Tenho. Só que não são ditongos abertos, tá? Então eu nem tenho essa dúvida aí de ter acento ou não, tá? Troféus e heróis vai ter acento. Mas, professora, você acabou de falar que heróico não tem acento. Gente, heróico não tem acento, porque é uma paroxítona, ó. Heróico. Agora, herói. Herói. Até a quantidade de sílaba muda. Então, provavelmente, eu vou mudar a minha classificação de sílaba tônica também. Herói é uma oxítona. Heróico é paroxítona. Quando tiver uma oxítona com ditongo aberto, ei, oi, eu vou acentuar, tá? Se for paroxítona, eu não vou acentuar, beleza? Continuando, tem até uma observaçãozinha aqui, ó. Tá bem aqui no livrinho de vocês? Nessa partezinha aqui, ó, em azul. Nas palavras oxítonas, são graficamente acentuados os ditongos abertos, ei, el ou oi, seguidos ou não de S. Então, quando a gente tem lá, no número 1, ó, anéis, faróis, aqui nos exemplos, anzóis, pincéis, céu, eu vou acentuar. Por quê? É um ditongo aberto com essas características aí que a gente já viu naquela aulinha lá de acentuação gráfica, tá? E aqui ele tá dando mais um reforço, por quê? Porque a gente não pode esquecer, tá? Não é só porque tem um som aberto que eu vou sair falando, que eu vou sair colocando acento, tá bom? Agora aqui, ó, os acentos diferenciais. Por que eles existem? Lembra que a gente viu em homônimos e parônimos que a gente tem palavrinhas que são às vezes iguais, só muda a pronúncia? Ou que são palavras que são escritas parecidas, mas muda o significado? Lembra o conceito de homônimo e parônimo? Esses acentos diferenciais, eles servem para a gente poder verificar se essa palavra vai ser um substantivo, se vai ser verbo, do que, enfim, que eu estou falando, né? Porque já que eu tenho a mesma grafia podendo ser duas coisas, que coisa é essa, tá? Vamos lá, ó. Esse exemplo aqui, ó. O cientista responsável pelo laboratório passou por vários países para ministrar palestras. Para o teste do cientista funcionar, é só pôr uma gota de mercúrio na mistura que ele criou. Repara aí, ó, o que está destacado aí? A palavrinha por. No primeiro exemplo, não tem acento, ela não está com acento. Na segunda, ela tá. Por que isso, gente? Isso é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, ela tem a mesma grafia. Ou seja, aquela relação de homônimo e parônimo existe, né? É um homônimo aqui. Um homônimo quase gráfico, né? Porque um homônimo gráfico e homófono, né? Porque a gente fala igual. Passou por vários países, é só pôr uma gota de mercúrio. Né? A pronúncia é a mesma e a escrita é quase igual, só muda por causa do acento. É quase um homônimo perfeito, no caso de manga de blusa e manga fruta. Aqui eu tenho um acento para diferenciar. Por quê? Justamente para diferenciar. Porque senão eu não vou saber se é uma preposição, que é o caso do primeiro aí. Lembra da musiquinha que eu cantei semana passada? Esquece. Ou se é um verbo. Aqui, no caso, ó, no segundo, é só pôr uma gota, ou seja, é só colocar uma gota. Se você puder substituir o por colocar, é porque ele vai ter o acento, porque é verbo, tá? Vamos ver o que está falando aqui na letra A, ó. Que diferença de sentidos existe entre as palavras por e por? De sentido, o que a gente pode falar? No segundo exemplo, tem a ideia de colocar. O significado é de colocar, né? Colocar uma gotinha de mercúrio na mistura. E quando ele fala passou por vários países, está mostrando, né? Não fala nem quais foram os países, mas dá a ideia de quê? Por onde ele passou, né? O meio pelo qual ele se enfiou aí mundo afora, tá bom? Letra B. Além do sentido, que outro elemento nos permite diferenciá-los? O acento gráfico, né, gente? O acento gráfico vai permitir que a gente consiga ir. Isso aqui é preposição, isso aqui é verbo, tá? Eu vou mostrar para vocês no quadro os exemplos que foram usados aqui para a gente poder visualizar melhor, tá bom? Então, ó, coloquei as palavrinhas aqui que a gente viu no exercício, as mesmas, tá? Pra gente poder ver com os mesmos exemplos. Ó, ideia,
Se eu for separar, presta atenção, ó. Deixa eu vir pra cá. Ideia. Repara que, olha só, o meu ditongo aberto ficou aqui, ó. Que sílaba tônica é essa? Ó, última, penúltima, antepenúltima. É a penúltima. Então, eu tenho uma paroxítona. Se eu tenho paroxítona, gente, com essa regrinha aqui, não vai ser acentuado, tá bom? Eu não posso acentuar essa palavra porque eu tenho uma paroxítona com ditongo na sílaba tônica. Aonde ela é paroxítona, o que me diz que ela é paroxítona, tá com ditongo aberto. Então, eu não vou acentuar, beleza? Aqui, ó. Anéis. Qual é aqui essa sílaba aqui? É a última. Então, eu tenho uma oxítona terminada em ditongo aberto, tá bom? Seguida de S. Se fosse anel. Anel já não dá, né? Porque terminou em L. Então, não é regrinha de oxítona ser acentuada, porque anel continua sendo oxítona. Porém, não tem a especificação para ela ser acentuada, tá bom? Heróico, que vocês devem ficar em dúvida por conta de herói, né? Heróico. Por que que aqui, ó, por exemplo, em herói, heróis. Por que que o bendito do herói é acentuado e o heróico não é? Mesmo sendo, né, com o oi. Professor, mas tem oi. Mas essa regrinha do oi só vale para quando for oxítona. Aqui é oxítona, aqui é paroxítona. Então, não vai funcionar, tá bom? Aqui, ó, faróis. Faróis. A mesma coisa, ó, é oxítona, é a última sílaba. Então, vai ser acentuado por quê? Porque terminou em ditongo aberto e é oxítona, tá? A última sílaba é pronunciada com mais força. Por quê? Eu tenho um ditongo aberto. Se é a última, posso dizer que é uma oxítona e ela vai ter acento por quê? Porque a regrinha diz que oxítona terminada em ditongo aberto vai ser acentuada. Oxítona. Paroxítona, não. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Troféus. É oxítona, terminada em ditongo aberto. Então, tá, acentua. Pneu e boi. Pneus e bois, eu tenho ditongo, ó. Só que eles são fechados, então essa dúvida não vai entrar aqui em questão, tá? Se vai ser acentuado, não, porque eu não vou falar boi nem pneus, né? Não é o caso, o som não é aberto. Diferente de heróico, de ideia, tá? Em que eu tenho o som aberto. Mas não vai ser acentuada por quê? Porque não é oxítona, tá bom? Aqui o que eu falei sobre o acento diferencial, ó. Eu tenho mais umas coisinhas para falar que não estavam no exercício, mas estão ao longo do livro. Vou explicar para vocês aqui e na nossa aula online a gente vai falar também, inevitavelmente, tá? Olha só. Para com acento e para sem acento. Não pode mais ter acento no para. Esse para aqui era para dizer que era verbo. Esse acento existia para diferenciar do quê? Da preposição para. Mas não pode mais ter acento, tá bom? É tudo para sem acento. O contexto é que vai dizer pra gente se é verbo ou se é preposição, tá bom? Aqui, pela, pelo e polo. São palavrinhas que tinham acento. Pela, do verbo pelar, por exemplo. Ah, levei meu cachorrinho no pet shop e a menina pelou ele. Pelou o quê? Tirou o pelo. Né? Então, a atendente pela o cachorro. Quer dizer o quê? Que ela tá tosando, tá? Esse pela tinha acento, agora não tem mais. Pelo, de pelinho também, o pelo do cachorro, o pelo do ursinho de pelúcia, também tinha acento, não tem mais, tá bom? E polo, polo norte, polo sul, tinha acento, também não tem mais. Então aqui, ó, geral perdeu o acento, tá bom? E aqui, forma e demos. Vamos falar um pouquinho. Nessas duas palavrinhas, a gente pode escolher se vai ter acento ou não. É facultativo. O acento aqui, ó, pode ou não existir. O uso, você que escolhe. Você acha melhor usar o acento? Então você usa. Você acha melhor não usar? Então não usa. Para não errar, se não quiser, né? Para não correr o risco, digamos. Porque o que eu posso confundir aqui? Aqui eu posso ter a forma de bolo, para diferenciar o quê? Da palavra forma. Ah, ela está em forma, ou então a forma da minha bolsa é quadrada, tá bom? Então, a palavra forma e forma existem. E elas são iguais, né?
Só que o que eu vou diferenciar é com acento circunflexo, para dizer que é forma de bolo, forma de, sei lá, de torta, que indica forma, onde você vai fazer alguma coisa para dar a forma, tá bom? E demos. Demos aqui é o verbo dar, na primeira pessoa do plural, né? Nós demos. Mas aqui eu posso ter, essa grafia serve tanto para o pretérito perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Por exemplo, nós demos o presente para o professor. Estou esperando. Nós demos, ou seja, já demos, já foi, já acabou a ação, a gente já deu o presente. Nós demos, pretérito perfeito. Mas ele também pode ser presente do subjuntivo. O que é o subjuntivo? É aquele modo verbal em que a gente não sabe se vai acontecer ou não, né? Que eu dê, que tu dês, que ele dê, que nós demos. Né? O subjuntivo no presente é sempre conjugado junto com essa partícula aqui para facilitar a conjugação. Então, que nós demos é diferente do pretérito perfeito, quer dizer, do indicativo. Porque a ideia aqui é uma hipótese ainda no presente do subjuntivo. E no pretérito perfeito do indicativo ela já aconteceu. Nós demos o presente e... Que nós demos, essa ideia de que nós demos é de futuro. De futuro não, desculpa, de hipótese. Desculpa, não é futuro, é uma hipótese. Para ele acontecer, para o presente do subjuntivo aqui acontecer, eu preciso de outra ação primeiro, tá? Então a gente conversa melhor na nossa aula online, tá bom? E qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Um beijo grande para vocês.